prazer estar aqui. Ontem eu dizia que tenho um prazer muito grande de vir à PIB de Marília por dois motivos. Primeiro, pela admiração que eu tenho pelo meu irmão mais velho, que é o pastor Domingos. É uma pessoa que tem uma influência muito grande na minha vida, uma pessoa que eu honro, respeito demais. Tenho muita gratidão a Deus pela vida dele. Hoje a gente estava ali atrás e estava contando que meu pai fez um negócio ali para ajudar ele no início lá. Eu falei, então por isso você faz por mim, agora que eu entendi. Mas é um irmão que tem liberdade para me falar o que quiser, quando quiser. E isso faz muita diferença. Pessoas com quem você tem tranquilidade para guardar, para contar seus segredos, sabe que daqui não passa. O que eu converso com o Domingos é entre eu e ele. E por isso eu posso ser mais eu perto dele. E ele tem sido uma influência muito grande. Ele e Rosângela são muito preciosos. Obrigado de coração. Obrigado pelo teu carinho. Ele ainda me joga para cima ainda, né? Ainda me joga para... Então eu sou muito fã dele e eu louvo muito a Deus mesmo. É sincero. Sempre eu falo isso quando eu venho aqui, mas eu falo porque eu acho que honrar a quem é importante na nossa vida é sabedoria. Segundo motivo que eu gosto de vir nessa igreja, é que essa igreja tem uma graça especial, né? Tem um dom de Deus aqui, tem uma manifestação que me abençoa muito. A gente volta empolgado, volta para a igreja falando, caramba, tem que melhorar, vamos embora, vamos para cima. Então isso me alegra demais. Terceiro motivo porque eu estou feliz demais hoje, porque esse encontro de pastores é famoso, né? Esse encontro de pastores, todo o Brasil sabe que acontece, ano após ano, fortalecendo pastores. Muitos chegaram aqui, num patamar na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, foram para outro patamar, são histórias lindas, então a gente se alegra aqui. Eu ainda estou revendo também muitos amigos, né? Amigos da PIB de Marília, pastor Mecenas agora, né? Ele que já morou no Rio de Janeiro, né? Está aí com a sua esposa. Então, que alegria rever todos vocês aqui. E hoje eu queria trazer uma palavra que pudesse fortalecer você, uma palavra que pudesse te motivar, uma palavra que pudesse te alegrar, te fazer sonhar. Estamos no último mês do ano. Esse mês tem que ser um mês de preparação. Esse mês tem que puxar a corda da catapulta para no dia 1º de janeiro a gente ser lançado onde a gente nunca imaginou. Um dezembro puxando a corda, puxando a catapulta, depois se sobe em cima dela e fala, Senhor, lança. Amém? Quem toma posse disso aqui? Amém? Nós temos que pensar assim. Eu sei que talvez alguns me conheçam aqui, talvez outros não, então deixa eu só falar um pouquinho para você, assim, rapidinho. Eu sou filho de pastor, fui criado num ambiente de muita graça de Deus. Meu pai é um homem santo de Deus, homem de oração, homem simples. E eu desde 17 anos eu era presidente da juventude, não tinha sido já presidente dos adolescentes, presidente da bandinha, tudo que... Mas com 17 anos eu já era presidente dos jovens da igreja, e a juventude de Tauá era uma juventude muito ativa no Rio de Janeiro, fazia congressos para multidões, e eu liderava gente com 25, 26, 27 anos, eu com 17 anos, e foi nesse ambiente participativo na obra ministerial com meu pai, que eu fui gerado. Mas eu fiz de tudo para não ser pastor. Realmente eu sabia o que era ser pastor. Tem muita gente que vai para o ministério sem saber o que é. Eu sabia. Então eu não tinha muita intenção de ir, não. E eu fiz alguns tratos com Deus para não precisar ir, né? Aí eu fazia do meu jeito, né? Mas ele não aceitou muito a minha ideia, não. Eu não sei porquê. E ele não aceitou. E aí eu fui para o ministério pastoral. Eu era consultor de uma multinacional americana. Depois eu fui para coordenar a área financeira, de sistemas financeiros de um banco de investimentos no Rio de Janeiro, o Banco Prosper, do grupo Peixoto de Castro. Então minha vida estava indo bem,
trabalhando, ganhando muito dinheiro, participação dos lucros, apartamento quitado, carro zero, minha mulher carro zero, tudo fluindo. Mas aí Deus me chama lá para Ipatinga. Deixei meu emprego, minha mulher trabalhava na Amil, também pediu demissão, nós fomos para lá. Pensa no lugar que eu falei, vou ficar aqui o resto da vida. Um dos segredos do ministério pastoral é você amar o lugar que você está. Um dia eu estava falando de Ipatinga para uma tia da minha esposa, e aí ela falou assim: o Júnior está falando de Londres ou Nova York? Porque eu falava com tanto amor das coisas boas da cidade. Não, porque aqui tem isso, tem aquilo, um monte de coisa ruim, meio, só falava das coisas boas. Porque tem muito pastor que ele nunca vinga, porque ele sempre quer morar na cidade do outro. Ele sempre quer estar no lugar onde o outro está. Ele sempre acha que outro lugar vai ter mais oportunidade. E cada um faz a história onde está. E ainda vou te falar mais. Ainda diziam assim: igreja grande, só se for igreja na capital que tem muita gente. A maior besteira. A maior besteira. Tantas igrejas grandes em cidades interioranas, como essa aqui, provando que o que importa não é o tamanho da cidade, é o tamanho da visão. Amém? Quem pegou essa chave? Fala, peguei. Amém? Então, gente, eu fui para Ipatinga, trabalhei lá como se fosse ficar lá minha vida inteira, fiquei lá 5 anos e meio, a igreja cresceu uns 150% nesse período, batizei, foi legal demais. Aí um dia eu fui numa conferência da CEPAL, escutei um maluco chamado irmão André. Você estava nessa conferência, estava ele e o Samuel Kamalesson, da Visão Mundial, na mesma conferência, 2 pancadas, 2 doidos, mas o irmão André começou a contar a experiência com Deus, falei, nem crente eu sou, fiquei abatido, cara, depressão, ouvi uns caras daquele, da depressão, falei, cara, não sou crente não é possível, voltei para Ipatinga doente, falei, cara, tem que viver uma coisa nova aí, tem que viver algum sobrenatural aí. Aí, rapaz, anunciei que ia pregar na praça na segunda-feira. Ó, segunda-feira estou indo para a praça pregar, quem quiser vai comigo. Para montar som, não, a moda antiga, que nem eu fazia na praça de Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro. Fui para a praça, tudo bom, gente? Queria falar para vocês, rapaz, eu estava doidinho. E ali começou uma grande revolução na minha vida, um grande processo. Fui parar no Rio de Janeiro, uma igreja com menos de 30 pessoas, numa escola municipal, fedorenta, suja, num bairro nobre do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Pensa num lugar que tem tudo para não dar certo. Não tinha dinheiro, não tinha liderança, o salário que me sustentava com minha mulher e 2 filhos, um de 1 ano e outro de 4 anos de idade, era fruto de um dinheiro que o missionário americano que começou a igreja, pastor Ed Howell, que o homem de Deus, ele deixou, esse dinheiro daria para me sustentar uns 7 meses, 8 meses, depois disso, se a igreja não vingasse, eu ia ter que procurar emprego para sustentar minha família. Muita gente não sabe como é que é o início das coisas. Eu recebi ligação de muito pastor famoso, que era amigo do meu pai, falando, Josué, as coisas não são tão românticas não, tem certeza? A minha mãe ficou muito preocupada. Pensa em você estar no bairro nobre do Rio de Janeiro, onde todo mundo tem casa arrumadinha, bonitinha, tal, e você reúne num lixo, você chegava no banheiro da escola municipal, era palavrão para tudo quanto é lado, desenho pornográfico, tudo sujo, as crianças quando sentavam no chão que levantavam, era um pano de chão. Quem é que vai levar um filho num lugar desse? Eu entendo de não levar, eu entendo. Você quer levar o seu menino para brincar num lugar desse? E foi ali que tudo começou. Para finalizar, hoje nós temos 17 anos, né? Fez agora em setembro, 27 de setembro, 17 anos à frente da Igreja Batista Atitude. Nós somos 16 igrejas, a 17ª nós vamos abrir agora em janeiro, já começa com uns 500 membros essa igreja, e lá em Santa Cruz, já estamos construindo um templo em Campo Grande, vai ser a 18ª, já está em construção. Hoje nós estamos construindo uma creche para 250 crianças, top, coisa mais linda, 3 andares de creche.
Estamos construindo uma comunidade terapêutica que já tem 52 homens. Vamos chegar a 120. São 40 quartos de apartamento, armáriozinho para cada pessoa, 3 por quarto. Armáriozinho com chave, dignidade, blindex nos banheiros. Lá, se brigar, expulso na hora. Não tem conversa. Não, mas não tem sem querer. Ninguém briga. O único que deu um empurrão no outro lá foi expulso na hora. Todo mundo falou, ih, o negócio é sério mesmo. Um dia desse nós botamos eles para cantar, lá na igreja. Aquele bando de homem cantando. Pensa num negócio esquisito. Aí eles lá cantando. Falei, vem cá, vocês não brigam lá não? Pode não. Nego que já matou gente que já esfaqueou, gente que já deu tiro nos outros, tudo de ruim que tu imaginar tinha ali. E eu falando com ele, vocês não brigam não? Por quê? Senão é expulso na hora. Tudo obediente. Nós temos lá uma taxa de recuperação de 80%. 80%. É uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida hoje, essa comunidade terapêutica. Temos 52, cada quarto que eu termino, eu boto mais 3, acabo, boto mais 3, acabo, boto mais 3, nós vamos chegar a 120 homens, 6 refeições diárias. O patrimônio da igreja hoje passa de 100 milhões de reais. Patrimônio, construções, em 17 anos. Aí você fala, pô, esse cara deve ser fera. Pensa no negócio que você não pode pensar. Pensa num negócio que você não pode pensar. E eu vim aqui para te falar isso. Eu vim para te falar que não é o cara que é fera, mas que você precisa se preparar para algo maior com Deus. Com Deus você tem que se preparar. Nós somos chamados para mudar o mundo, a profetizar a vontade de Deus ao mundo. Nós somos chamados para ser uma resposta ao mundo. Nós somos chamados a cuidar do mundo. Nós somos a voz de Deus no mundo, o modelo de fé do mundo. E se não somos, deveríamos ser. Nós somos a única esperança para o mundo. Pensa, você que é um líder, um pastor, pensa na importância que você tem nesse quadro pintado por Deus na terra. Meus amados, sua realização como pessoa não está no que você quer atingir, mas no que Deus quer que você atinja. Queridos, se sua vida não se resume em seus desejos, sua vida se resume no que Deus determinou que seria o alvo da sua vida. E eu posso te garantir que é coisa grande. Queridos, se você superar todos os seus alvos, todos os seus planos, e não é o alvo e o plano que Deus tem para você, deixa eu te falar uma coisa, vai bater uma insatisfação na sua história. Você vai ficar irrealizado. Já viu pastor de igreja grande irrealizado? Tem. Já viu gente rica e realizada? Tem. Já viu gente famosa e realizada? Tem. Para todo lado. Por quê? Porque não cumpriu o que Deus queria. Pastor, mas eu acho que eu não sou chamado para uma coisa tão maior. Deixa eu te falar. Você não tem noção do teu potencial até você tentar. Você acha que eu imaginei que um dia Deus faria o que está fazendo lá comigo, com os pastores que trabalham comigo, com aquela equipe maravilhosa que me atura? Você acha? Você acha que eu consegui realizar? Não, nós vamos ter isso, vamos ter. Você acha que eu me vi como o cara para realizar isso? As coisas vão acontecendo, aqui eu tenho certeza. O Domingos chegou em Marília, aquela igreja, num formato pacato, e aí ele falou, empreende isso, e foi, e aconteceu, então vou lá, vou mais, e foi, e hoje olha o que aconteceu. E é assim. A cada passo que a gente dá, a gente fala, então tem um passo a mais para dar, aí. Por que não? Por isso eu queria ler um texto com você, para a gente pensar sobre esse tema. Se prepare para algo maior com Deus. 2 Reis, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Reis, capítulo 6, você conhece.
Eliseu faz flutuar o machado. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Amém? Pastor, é tudo rápido no gatilho, né? Então diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Que Deus revele alguma coisa que mude a sua história hoje, nessa palavra, amém? Queridos, você conhece a história? Um grupo de profetas, de candidatos a profetas, existia no tempo de Elias e Eliseu. Provavelmente as reuniões aconteciam em Betel, Jericó e Gilgal. Esses alunos de profetas, eles eram tratados como filhos, eles eram chamados de filhos dos profetas ou discípulos dos profetas, não que fossem filhos biológicos, mas por causa do ambiente de paternidade, fraternidade que tinha entre Elias, Eliseu com os seminaristas de profeta. Uma coisa incrível. Qual era o currículo desse seminário? Porque hoje tem cada currículo aí. Qual era o currículo? O texto não diz, mas pela forma de viver de Elias e Eliseu, a gente entende que o básico lá era o entendimento das escrituras, a prática da oração e a total dependência das manifestações sobrenaturais. São as 3 aulas que a gente vê na forma de viver de Elias e Eliseu. E é isso que se batia firme, nesse que talvez seja considerado o primeiro seminário teológico da história. E esses homens estavam ali nesse lugar de muita adoração, de muito jejum, de muita oração, de muito estudo da palavra, de muita manifestação do Espírito Santo, se preparando para dar continuidade à voz profética. Ah, como é importante que as nossas igrejas sejam lugares de preparação de gente assim, de gente que leva uma voz profética. Meus amados, na época do profeta Eliseu, a escola de profetas funcionava numa casa apertadinha, pequena. Só que os vocacionados estavam aumentando. E aí, um grupo deles fala com o Eliseu, fala: Eliseu, está apertado aqui, já tem gente dormindo no chão, na hora de comer é um problema, não está dando para a gente, vamos lá perto do Jordão, tem mais árvores lá, vamos tirar umas árvores, cada um tira um pilar daquele, a gente vem aqui e constrói uma casa maior, um seminário maior. Eliseu fala: podem ir, legal, boa ideia. O líder ouve também seus liderados, a decisão é dele, mas ele sabe que Deus usa seus liderados para levá-lo para o lugar certo. Aí, os candidatos a profeta viram para Elias e falaram assim: ah, mas o senhor não pode ir com a gente não? Prontamente ele diz: vou sim, vou. Cada um leva um machado, chega lá, cada um deles começa a cortar as árvores, até que um dos candidatos a profeta vai dar uma machadada, o ferro do machado se solta da madeira e cai no Rio Jordão. O cara dá um grito: meu machado caiu na água. Por quê? Porque era emprestado. Querido, um ferro de machado naquela época era coisa cara, e seminarista é bicho duro desde aquela época. Seminarista é passar fome desde aquela época.
Quem estudou no Seminário do Sul, que nem Mecenas, você estudou no Seminário do Sul? Não. Seminário do Sul, tinha lá uma comida que a gente comia na tia lá, que era a comida mais barata. Mas pensa na comida boa para a memória. Você arrotava ela 3 dias direto. Mas eu no seminário tem que comer aquilo, amigo. Aquela gororoba pesada, aquelas linguiças da pior espécie, era o jeito. E ele fala, meu Deus, você sabe como é que ele talvez tivesse que pagar o ferro do machado? Sabe como? Trabalhando em trabalho escravo durante o período. Era assim que se pagava uma dívida quando não se tinha dinheiro. Quando ele fala isso desesperado, vem Eliseu e fala, caiu aonde? Ele fala, caiu ali. Eliseu joga lá um galho naquela região, o machado flutua, ele pega o machado e volta para o batente. Queridos, coisa tremenda isso aqui. Por quê? Porque tinha alguém fazendo alguma coisa que foi interrompido pela falta do instrumento. Nós estamos querendo fazer alguma coisa. E qual é o instrumento? É o poder do Espírito Santo. Ninguém faz uma grande obra pelo seu talento e seu dom. Uma hora a casa cai. Toda obra feita em cima do homem, uma hora vai dar ruim. E a gente já viu muitas histórias. O machado afiado é o poder de Deus na vida da gente, a presença do Espírito Santo. Sem Ele, a gente não corta a madeira, nunca seremos capazes de fazer a diferença, de construir algo maior, de construir algo que realmente seja relevante, que atenda a necessidade de um mundo caído, sofrido. Eu queria te falar uma coisa, Deus espera que você faça algo maior, Deus espera que você amplie a casa, mas você precisa de alguns princípios. Se você deseja viver algo maior com Deus, primeiro, tenha uma mentalidade empreendedora. Há muitos pastores e líderes que têm uma mentalidade de manutenção. Há muitos pastores e líderes que têm uma mentalidade de imitação, de fazer o que viu alguém fazer. Há muitos pastores e líderes que vivem uma mentalidade de tentar estar parecido com aquilo que está dando certo na cidade, e às vezes não é isso que Deus espera de você. Tem alguma chave que, se você virar, vai acontecer alguma coisa extraordinária na sua vida, no seu ministério, mas para isso, você precisa ter uma visão empreendedora. Olha o que diz, versículo 1 e 2, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Qual é a visão do candidato a profeta? Vamos ampliar a coisa. Não vamos falar para os candidatos, para a gente que está chegando aqui vocacionada, falar, não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Não tem mais vaga não. Nós vamos aumentar a casa para ter mais vaga. Na igreja tem que ter mais vaga. No seu ministério tem que ter mais vaga. Nos projetos da sua igreja tem que ter mais vaga, mais opções. Deus quer que você amplie. A casa de profetas precisava ser aumentada. O objetivo de crescer move a obra de Deus. Agora, 2 colocações simples, pensa comigo. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Fala que só o Domingos é menino dos olhos de Deus? Você é menino dos olhos de Deus. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus não tem uma visão de crescimento para a menina dos olhos dele? O que Deus ganha com o teu fracasso? Qual é o lucro para o reino de Deus com o teu fracasso? Com a tua derrota? Qual é a bênção que chega para o nome de Jesus com a tua derrota? Pensa comigo. Pensar em grandeza pode ser vaidade. Vaidade. Tem uma palavra grega para você não pensar grande, sabe qual é? Jumentice. Rapaz, você é a menina dos olhos de Deus, pensa nisso. Você, ele está com o olho em você, falando assim, é menina dos meus olhos. Ele só pode pensar em grandeza para você. Segunda colocação, se Deus ama o mundo,
João 3,16. Como falar do reino de Deus sem pensar em avançar? Nós temos bilhões de pessoas sem Jesus, Ele quer salvar o mundo. Como pensar no reino de Deus se a gente não pensar em avanço? Ah, minha igreja está boa, a igreja é legal, estabilizada. Cara, eu só arrumo problema para mim. Cada igreja que eu abro é um problema. É uma preocupação. É uma situação a mais. Cada projeto social é um problema. É uma situação, é um gasto a mais. Se nós não estivéssemos fazendo isso, nós tínhamos lá 20 milhões na conta. Mas entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? Porque é o tempo inteiro pensando em algo novo, crescendo, avançando. Porque a gente só tem uma vida. E quando acabar a minha participação naquela igreja, eu posso ser taxado de várias coisas, mas eu não quero que nenhuma ovelha diga assim: esse cara não tentou. Meus amados, esse texto deixa claro que o crente tem que ter visão de crescimento. A percepção do discípulo foi clara: está pequeno, vamos aumentar, não vamos reduzir a obra, vamos ampliar a obra, não vamos reduzir os vocacionados, vamos ampliar os vocacionados. Se existe algo que Deus quer de mim e de você como crentes, como servos, é o crescimento. O cristão tem que crescer o tempo inteiro, e o líder precisa crescer mais ainda o tempo inteiro, para motivar a sua igreja a crescer. Você é exemplo, irmão. Pastor, minha vida está complicada, não estou tendo tempo nem de me cuidar, não estou tendo tempo nem de fazer um exercício. Meu irmão, cada um tem a saúde que merece. Quando vem uma coisa ocasional que você não tem domínio, tudo bem, chegou um Covid, não é culpa sua. Agora, se você não se cuida para ser exemplo do rebanho, se você não cuida da sua saúde emocional, física, se você não procura cuidar da sua família, apesar dos problemas que toda família tem, se você não procura buscar a Deus, se você não procura ter uma vida ativa e crescente, não culpe ninguém. Cada um tem a igreja que merece. Que isso, pastor? Eu peguei um copo de diaconal lá, só o capeta. Só o diabo. Ah, é? Cada um tem a igreja que merece. Como assim, pastor? Você é o homem de Deus colocado lá. Teu joelho no chão, tua fé, tua oração, teu jejum, teu amor, transforma qualquer coisa, pelo nome de Jesus. Queridos, a percepção que a gente precisa ter é a percepção de Isaías: amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Isaías 44:2. E a palavra de Paulo qual é? Eu dei profeta, pastor, eu dei aí evangelista, mestre, sabe para quê? Olha o que ele diz, Efésios 4:11, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Qual era a visão de Deus? Aperfeiçoamento, crescimento, ampliação. A visão do Velho Testamento é ampliação, a visão do Novo é ampliação. As primeiras palavras que foram dadas a Adão, depois a Noé, multiplica. O princípio de Deus é de multiplicação. Gente, uma árvore tem um fruto, a semente de cada fruto vira uma árvore, não vira uma floresta. É um princípio da natureza, a multiplicação. Uma criança saudável, precisa dizer para ela crescer? Não, está saudável, deu comidinha, ela cresce. O princípio de Deus na criação e tudo é crescimento. Meus amados irmãos, infelizmente muitos crentes não crescem, não amadurecem, ficam na infância. E muitos pastores não estão atentos em gerar maturidade no seu rebanho, ajudá-los a sair dessa coisa de crente insatisfeito, de crente chateadinho, de crente mimimi, que não produz e que se acha crentão, porque tem um cargo, porque tem uma função, porque tem tantos anos na igreja, porque participou da obra, porque pintou uma parede, e ele não entende que isso é muito pouco para o chamado extraordinário e crescente, que o Senhor quer garantir a cada pessoa da igreja, aonde você lidera. Meus amados irmãos, tem gente que fala assim:
eu queria tanto que Deus abençoasse para a minha empresa crescer, para eu ser promovido, e Deus queria tirar esse cara dessa empresa para ele ser pastor de uma multidão em outro lugar. Ele não percebeu ainda, porque a gente não ativa eles para sonhos com Deus. Quantas pessoas que estão ali tentando salvar a empresa, e Deus queria que ele não quisesse salvar essa empresa, que ele quer colocar esse cara em outro segmento, onde ele vai crescer, e ele vai ter grana suficiente para bancar a plantação de igrejas por toda São Paulo, pelo Paraná, pelo Brasil, pelo mundo. Esse cara vai ser uma bomba atômica, como é o dono da Forte Leve, o seu Antônio. Onde eu vou nesse Brasil, qualquer lugar está lá, caixa d'água, Forte Leve. Para o dinheiro, procura seu Antônio, e seu Antônio procura o Nordeste. Ele despeja milhões todos os anos na obra missionária, plantando projetos, salvando crianças, salvando famílias, tirando gente da prostituição. Se você for ao Nordeste, você fica doido de ver as obras que Deus está fazendo através de um empresário nas mãos do Senhor. E dinheiro chega toda hora. Chega toda hora. Meus amados, tem gente que trabalha na igreja há anos, nunca leu a Bíblia toda de capa a capa. Você é culpado, pastor. Você precisa todo domingo, se na sua igreja isso é uma realidade, todo domingo fala, já leu a Bíblia? Leram a Bíblia? Essa semana nós vamos ler tantos capítulos, vamos lá, vou dar um biscoito para quem comer, vou dar um bombom. Você tem que motivar, você tem que botar as crianças para ler, a criança que lê a Bíblia todo esse ano, tal. Aí os pais veem o filho lendo, vou ler também. Você tem que criar uma estratégia, você tem que botar o povo para ler Bíblia. Vocês não estão lendo Bíblia, você é o instrutor, você é o capacitador. Ninguém quer nada não, você foi chamado por Deus, você é profeta de Deus. Nós podemos mudar isso, queridos. Tem um monte de crente magoadinho com tudo, troca de igreja. Está na hora da gente ensinar para eles a mudar de fase do PlayStation da obra de Deus. Meu irmão, muda de fase. Deus está te chamando para grandeza. Enquanto tu ficar nesse negócio, não vai dar certo. Vem comigo, é discipulado, é projeto, é capacitação na igreja, mostrando para o povo que existe uma grandeza e que você quer ir para lá com eles. É como querer ser campeão olímpico sem sacrifício, sem luta, sem renúncia, sem deixar de comer coisa gostosa. Não tem jeito. Você quer ser campeão olímpico, meu amigo? Pode ter certeza, vai ficar anos sem ir numa festa, vai ficar anos sem comer um doce, vai ficar anos de dores musculares, de renúncia. Mas também quando você pega aquela medalha olímpica, o mundo inteiro vê você, o hino da sua nação tocando, e você lá sendo premiado, deve ser um prazer incalculável. Vou fazer uma Olimpíada de cuspe em distância, vou inventar alguma coisa para ganhar uma Olimpíada um dia. Deve ser demais, toca uma música, deixa eu sentir essa emoção, só aqui na igreja, só para me sentir bem. Que coisa maravilhosa. Gente, todo ministro tem que ter vontade de trabalhar. Olha o que diz o texto: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. A iniciativa estava ligada à vontade de trabalhar. A iniciativa não era, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e fica só no planejamento, só num sonho. Tem muito pastor que anuncia, esse ano nós vamos batizar 200, 1000, esse ano nós vamos crescer. Cara, não adianta anunciar se não tiver o projeto de trabalhar para isso. Eles falaram, vamos pegar a viga, vamos lá cortar a viga. Eliseu, nós estamos querendo ir lá cortar a viga, nós estamos querendo meter a mão na massa e fazer acontecer. Não tinha um projeto, tinha gente determinada a executar um projeto. Você tem que ter a mentalidade empreendedora. Segundo lugar, se deseja viver algo maior com Deus, em segundo lugar, não caminhe sem parceiros com o mesmo propósito. Se você quer realmente fazer algo maior com Deus, você precisa achar os seus parceiros, achar pessoas que te motivam a isso, pessoas que te entusiasmam a isso. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes na liderança, a gente cola com aqueles que estão no status quo da liderança.
é gente que já estava na igreja, é gente que é importante na cidade, mas eles não são os que arregaçam a manga para fazer acontecer contigo. E aqui tem uma chave, tá? Forte. Quando eu cheguei em Patinga, tinha uma galerinha que era a liderança da igreja, e eles eram os amigos do pastor e tal, influenciavam nas decisões, mas eu percebi que tinha um pessoal do segundo escalão, que se eu chamasse para estar 5 horas da manhã, cortando viga, eles estavam lá. E eu vi que alguns famosos escolhiam em que participar. Eu vi que quando eu levei para lá o Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, aquele discipulado, o povo da igreja todo foi, alguns da liderança não entraram, ou se entraram, entraram tempos depois. E aí eu comecei a puxar para perto e dar carinho, sem desprezar os outros, mas dar carinho, dar incentivo e dar oportunidade para aqueles que eu senti que estavam com a lealdade ao ministério, à flor da pele. É uma chave. Esses caras foram fazendo acontecer. Aí os da liderança se assustaram, alguns, e começam a querer fazer uma rebeldiazinha. Só que aí o segundo escalão já virou primeiro, eles nem tinham notado, e os caras estão contigo, e ninguém toca em você mais não. Quem pegou? Aí não tem mais jeito, porque os caras estão empolgados com o que Deus está fazendo, e eles estão contigo. Gente, olha o que diz o versículo 2, cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Todos estavam unidos no trabalho do Senhor, não estava indo só um, vamos contratar uma empresa, não, vamos todos. Por quê? Porque, amigo, cortar, já pegou um machado na tua vida? Já tentou cortar? Irmão, parece fácil aquele negócio, você bate, treme você todinho, rapaz, ó, você dá 15 machadadas aqui, você fica com dor 3 meses, rapaz, aquilo é difícil demais, está doido, a não ser que se for para cortar uma bananeira, deve ser mais fácil. Agora uma árvore mesmo, madeira, meu amigo, que braba. Então, aquilo é cansativo. Os moleques eram candidatos a profeta, eles não eram lenhador não. Quando eles começassem a cortar, uma hora ia cansar, não ia? Eles iam olhar para o lado, ia ver o outro fazendo assim, ó. Aí ele ia olhar e falar, deixa eu continuar. Que quando você vê gente que continua, te motiva a não parar. Você precisa de pessoas que quando você para, eles te estimulam a continuar. Você precisa de pessoas que te motivam a vencer. Se você vence no que faz para Deus, sabe de uma coisa? Você vai ter fé para tudo que envolve a sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida familiar, em tudo. Você começa a fazer para Deus, começa a avançar o que você faz com Deus, todas as áreas da sua vida crescem junto. É princípio bíblico, buscar primeiro, que muito pastor não vive. Querido, você pega um cavalo, dizem que um cavalo puxa em torno de 1 tonelada sozinho. Aí você bota um cavalo do lado do outro. Sabe o que me disseram? Eu não sei ao certo quanto, mas me falaram que 2 cavalos juntos podem puxar até 20 toneladas. Um olha para o outro e fala assim, vou puxar, o outro também. Eu puxo mais, eu não sei o que acontece, um cavalo fala com o outro, mas não são 2 toneladas, eles multiplicam a força, assim é na igreja. Você sozinho puxa uma coisa, o outro sozinho puxa outra coisa, mas a gente unido, a gente puxa uma cidade, a gente puxa um país, a gente faz acontecer. Você precisa ter aliança com pessoas que realmente fazem você acreditar nisso, nesse princípio majestoso. Muitas pessoas ainda não estão caminhando com parceiros no mesmo propósito, nem parceiros ministeriais e nem parceiros da própria igreja.
nem amigos que te motivam a isso. Você olha para o cara fala, cara, essa semana eu fiz a igreja, ele, vou fazer também. Essa semana eu fiz campanha, vou também. Jejum, vigília. Você tem que ter gente que te ativa. Eu, durante um período, a gente está mais devagar nisso agora. Amigos se falam, é a tua frase. Durante um período, eu e o Domingos, a gente se falava quase toda semana. Ele me contava o que estava fazendo, eu contava o que eu estava fazendo. E aí, quantos membros que tem aí? Quantos que batizaram? Quanto é que está? E o povo? E quantas células? O tempo inteiro. E como é que você fez? E como é que você está ativando a célula? Meu irmão, aqui é copy, paste, ponto final. E não fala nem a origem. Olha lá, ó. O nosso tema no passado foi generosos como pai. Olha esse. Ficou melhor que o meu. Generosos como Jesus. Eu e ele, troca. Que esse homem já me ensinou, é absurdo. É isso aí, meu irmão. E eu pego e nem falo que foi ele, não. Copio e pronto, porque herança de pai não tem. Herança de pai não tem que falar a fonte, não. É desse jeito. Eu falo para os meninos, para os pastores que trabalham comigo, eu falo, cara, vocês vão pregar um sermão meu, vocês pregam, vocês nem falam a fonte, não. Vocês chegam lá e prega, se for bom, vocês ficam felizes mesmo. Não, porque olha, isso aqui o pastor José pregou. Não, agora você só me avisa quando eu for num lugar que vocês pregaram o sermão, para eu não pagar mico, tá? Gente, que história é essa? Você tem que colar com gente que está querendo realmente te ajudar a cumprir propósitos. Muita gente diz que prefere igreja pequenininha. Eu tenho ojeriza de igreja pequenininha. Só uma igreja pequenininha que não passou por ela. Trabalhar sozinho é ruim demais. Eu sei que é uma igreja que você trabalha sozinho, que você não tem ninguém para estar ali contigo, que você tem que ligar para todo mundo que não veio na igreja, que não vai ter ninguém para ligar para alguém afastado, que toda visita é você que faz, que não tem ninguém para visitar contigo. Eu estou fora disso, amigo. Se eu começasse uma igreja hoje aqui, eu ia torcer para crescer logo. Não, eu prefiro igreja pequenininha. Você tem que ensinar o seu povo a parar com essa mania de pequenininho. Vidinha pequenininha, sonho pequenininho, igreja pequenininha, tudo pequenininho. Que pequenininho, coisa nenhuma. Você tem que ajudar a igreja a ter parcerias, gente motivando gente a pensar na grandeza. É isso que vai levar você para um outro patamar. Meus amados irmãos, em terceiro lugar, se você quer fazer alguma coisa maior com Deus, não se abata com as dificuldades, elas não são o fim da sua história. Versículo 5 é claro, olha o que diz o versículo 5, diz assim: quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. Problemão, não tem como cortar a madeira, se o machado caiu na água. Perder o machado significa perder o que de mais importante temos para realizar o plano de Deus. Significa perder a capacidade de avançar na vida espiritual, significa perder a esperança, perder a alegria, o entusiasmo, diante dos problemas. Talvez alguém aqui está passando por uma dificuldade, que fez você perder o seu machado, você perdeu sua força cortante, você perdeu sua motivação, mais empreendedora, mais vencedora, você começou a olhar para os outros e falar assim, ah, Deus botou a mão nele, não botou em mim. Você prega uma coisa que por dentro você não acredita. Você discipula de um jeito que você mesmo não recebe. Isso te abateu. E eu tenho uma notícia para você. Não se culpe por isso. Acontece com todos nós. Por isso que eu digo, nunca julgue ninguém e nem a família de ninguém. E nunca julgue o ministério de ninguém, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Um dia muda a sua história. Um dia acontece uma coisa que muda o rumo da sua vida, para o bem ou para o mal. Num dia você acorda o campeão do mundo, no final desse dia você quer morrer. Por isso que nós temos que ter humildade para aprender uns com os outros,
Por isso nós temos que ter muita misericórdia pelos outros, porque a gente pode precisar dessa misericórdia a qualquer momento. Ah, pastor Josué, você é muito humilde, isso com todo, eu humilde? Não tem nada de humildade não, cara. Tem inteligência, não sou burro. Deus tira a mão da minha cabeça, danou-se. Se Deus não tiver misericórdia dos meus filhos, dos meus netos, se Deus não tiver misericórdia do meu casamento, se Deus não tiver misericórdia da relação que eu tenho com os pastores das igrejas filhas, o que hoje é honra vira desonra, o que hoje é alegria vira tristeza, o que hoje é júbilo vira morte. Baixa a sua bola, seja muito humilde, muito misericordioso, só não baixa a sua bola na visão de grandeza, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Até na tua humilhação, Deus está dizendo, é aí que eu tenho meu maior projeto, é aí que eu tenho meu maior projeto, é aí que eu tenho meu maior sonho. Talvez por causa das lutas, das adversidades, você deixou cair das suas mãos a ferramenta que Deus te deu. Você estava sendo uma bomba atômica, mas você agora está paralisado. Um líder de ministério de família, o que aconteceu? Um dia ele descobriu, domingo, que o filho dele estava envolvido com droga, não só consumindo, mas traficando. Um homem de Deus, fazendo um trabalho lindo com o ministério de família. Sabe o que aconteceu? Ele se abateu. Como é que eu vou ensinar os outros a cuidar dos seus filhos, se o meu filho é honesto? Sabe quem falou isso para ele? O diabo. Os filhos fazem escolhas. Filho não casa com quem você escolhe. Filho não faz o que você determina. Aquele homem nunca fumou um cigarro, o filho fumava maconha. Aquele homem nunca foi numa festinha, o filho frequentava a boca de fumo. Aquele homem foi homem de uma mulher só, a esposa dele, o filho vivia em gandaia. Tem filho de traficante que nunca provou um copo de cerveja. Tem filho de traficante que é homem de Deus, e aí me explica. Tem um processo decisório, tem influências do mundo inteiro sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, mas você se culpa porque alguma coisa deu errado, você paralisou, perdeu o teu machado, porque um trauma chegou. Não é justo com o plano que Deus tem para você. Você tem que se perdoar, você tem que entender que foi Deus que te chamou, e que você tem algo a fazer em nome desse Deus, apesar das lutas, dos traumas e das lágrimas, que vão irrigar o teu caminho, para que fontes de águas vivas caiam sobre outros. Meus amados irmãos, não se culpe, não se abata diante de uma perda, de um fracasso. Vá em frente. Quem sabe os anos foram se passando e o teu machado da alegria foi embora. O teu machado dos sonhos foi embora. Talvez o teu machado da santidade foi embora e você está impregnado de pornografia, impregnado de inveja de alguém, impregnado de ódio de alguém que te traiu. Irmão, lá na igreja, já aconteceram algumas trairagenzinhas. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca perdi a noite de sono por causa de ninguém. Um mês e meio atrás, domingos, 3 pessoas que foram ordenados pastores em outro ministério, que tentou fazer uma trairagemzinha comigo. 3 voltaram no meu gabinete. Você pode nos atender? Posso. Pastor Josué, nós viemos aqui para dizer que nós saímos em rebeldia, e a nossa vida não vai andar se o Senhor não nos perdoar. Eu falei, perdoar de que vocês já estão perdoados? Vocês querem um cappuccino? Só um instantinho, calma aí. Cappuccino. Gostoso, né? Bom demais. Rapaz, que alegria que vocês estão aqui. Realmente, vocês não foram legais não. Vocês ouviram quem não devia. Pô, mas deixa eu te falar, pô, estou feliz demais com a atitude de vocês. Vocês são crentes mesmo. Vocês são maravilhosos. Poxa vida, pô, que saudade que estava de vocês. Pastor, mas os caras falaram besteira. Eles aprontaram com a igreja. Rapaz,
Eu tenho uma grandeza para pensar, rapaz, eu vou ficar pensando em fracasso. Deus estava limpando a igreja com gente que não queria caminhar. Eu não mando ninguém embora não, foi com a própria perna, eu tento segurar, mas mesmo assim quis ir, eu respeito, e não amaldiçoo, não xingo, não provoco, e aí você fica curado, e aí você vai em frente, e aí você toca a vida, e o Espírito de Deus fala, esse camarada quer cortar a árvore, deixa eu afinar o machado desse camarada, meu irmão, você está aí preso, no que fizeram com você, na mágoa que fizeram com você, então, você está que nem menina, hein? Você está precisando crescer. Você tem o Deus dono da prata, do ouro, dono do mundo, o Deus de todo o poder. Você está preocupado com alguém que fez besteira, ou com alguém que te traiu, ou com alguém que te xingou, ou com alguém que falou alguma coisa de você. Falaram de Jesus, coisa pior. Ele foi para a cruz assim mesmo e pagou o preço dos nossos pecados. Livres somos, e somos restaurados e avivados nele. Vamos para frente, irmão. Pega esse trauma aí agora, pega no coração, assim, pega. Joga no chão. Ó. Massacra ele, fala, acabou, estou livre, para sonhar alto, para sonhar grande. Gente, um jovem estava muito angustiado, mas muito mesmo. Aí, ele foi orar, sabe o que Deus falou para ele? Deus virou para ele e falou assim, meu filho, você perdeu seu machado, vai pegar teu machado de volta, que eu vou te levantar. Falou para mim, pastor, aquela mensagem mudou a minha vida, eu peguei meu machado, mudou a minha história, tudo a minha vida está avançando, pastor. Não se abata com as dificuldades, elas não são o fim da sua história. Muitos estão apenas com um cabo de madeira faz barulho, pá, só não corta nada. Você às vezes está imitando o ministério, que está só com o cabo do machado, faz um barulho danado, tá banda, tá não sei o que lá, uma barulheira, não batiza ninguém, não transforma ninguém, um monte de gente da liderança está em pecado, todo mundo faz vista grossa, a graça já foi embora, e você preocupado com o barulho do cabo do machado, e cabo do machado não corta, o que vai cortar as árvores para edificar algo maior, é o machado do Espírito Santo na sua vida. Você precisa entender isso. Em quarto lugar, se você quer realmente se entregar, viver algo maior com Deus, não esqueça que seu machado é emprestado. Versículo 5, o cara está lá cortando, motivadão, Domingos, estava cortando o tronco, e o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, meu Deus, era emprestado. Você está fazendo coisa boa, está avançando o seu ministério, você está crescendo, tem um monte de igreja olhando para o seu ministério, tem gente pedindo orientação a você, você está ganhando mais dinheiro, a arrecadação da igreja está avançando, está tudo tal, você está ajudando mais gente, ministério de família bombando, tal, não esqueça só de uma coisa, seu machado é emprestado, não pega para você o que não é seu não, machado. E tem um detalhe, o machado tem que ser devolvido funcionando. Deus, quando dá para você dons, talentos, oportunidades, é para você devolver para Ele do jeito certo, da melhor maneira. Por isso que tem lá a parábola dos talentos. Ele deu uns talentos, é para você multiplicar, entregar para Ele com a correção do negócio. Por que muita gente caiu? Porque Deus fez prosperar, fez avançar, e chegou um momento que eles começaram a chegar nas conferências e não falar com mais ninguém. Por que alguns caíram? Porque chegou um momento que eles acharam que eles eram muito habilidosos, muito capazes. Eles esqueceram que os dons e talentos é tudo emprestado, é tudo de Deus. Quando você vai para a grandeza, com visão de grandeza, mas com esse pé no chão, com essa visão de humildade e grandeza, tudo a ver. Humildade para reconhecer que é emprestado, grandeza para entender que se Deus emprestou, é porque Ele confia no que você vai cortar. Meus queridos irmãos, que tristeza quando vemos que Deus é nossa fonte, é nosso emprestador, e a pessoa não reconhece isso.
Aquele discípulo do profeta Eliseu ficou aflito porque ele teria que dar conta de alguma coisa que não era sua, que ele havia perdido, ele ficou desesperado. Nós deveríamos ficar desesperados com os dons e talentos que a gente recebeu de Deus e que a gente não está usando. A gente deveria ficar desesperado de não estar vivendo uma grandeza maior a cada ano, a cada projeto, a cada sonho. Deveríamos ficar desesperados dizendo: Deus, o Senhor me deu, eu sei que o Senhor me deu, me usa. Ei, tudo que você tem, usa na obra de Deus, é emprestado. Existe uma disciplina na Bíblia que é a mordomia cristã. Em 1 Coríntios 7,7 diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Paulo está dizendo: ó, cada um recebeu uma coisa, então, meu amigo, cuida da sua, administra a sua, porque se Deus te deu uma coisa específica, é porque Ele tem para você um projeto específico. Meus amados irmãos, o machado que caiu na água representa algo que nos foi emprestado e que não nos pertence e que um dia iremos prestar conta. Você vai prestar conta do machado que Ele te deu. Em quinto lugar, se você quer fazer alguma coisa maior com Deus, valorize a presença de homens de Deus na sua caminhada. Olha o versículo 3, que legal. O candidato a profeta fala assim: Eliseu, a gente pode ir lá cortar madeira para aumentar a casa? Aí o Eliseu fala assim: pode ir, vai sim. Ele fala assim: o senhor não pode ir com a gente não? Sabe por que muita gente não avança? Porque não reconhece as lideranças que o formaram, não reconhece as influências que o abençoaram, não reconhece a experiência dos que os ensinaram, não reconhecem os valores que foram transmitidos por aqueles que um dia com eles oraram. Ah, mas eles têm também talentos, dons, sim, mas eles não têm valorização, respeito, honra. E eu queria te falar, você precisa rever isso aí. Você precisa rever isso aí. Você precisa voltar onde que é o seu machado. Porque foi aonde o machado caiu que ele falou: onde é que está o machado? Falou: ali. Jogou lá o galho e o machado flutuou. Tem muita gente que está com o machado caído lá no cantão lá e está querendo produzir aqui, sem pegar o machado que caiu lá. Meus amados, nós precisamos tomar posse disso. Uma pessoa se afastou da igreja, motivo, diz que se trabalha muito na nossa igreja. Gente, pelo amor de Deus, qual a valorização que ela tem, a liderança pastoral da nossa igreja? Não, aqui tem que trabalhar muito nessa igreja. Saiu, está fora da igreja. Um casal foi se aconselhar comigo, aí eles contaram a história deles. Eu comecei a falar para o camarada: rapaz, você não pode fazer assim, isso tem que ser assado, tal, pensa nisso, tal. Aí era isso mesmo, pastor. E eu pensando comigo: vai chegar a tua vez. E ela só assim: é isso, viu? Falei: calma aí, irmã, calma aí. Tanto que contei ela, e ela... Aí eu virei o machado para ela. Virei o machado para ela e falei assim: mas minha irmã, assim, é maravilhoso que você faz isso, porém, para que o porém? Nunca mais pisou na igreja. Sabe o que ela disse? Disse que eu estava protegendo o marido. Eu falei meia hora para o cara, ela só falava amém. Eu falei 5 minutos para ela, e ela fugiu. Qual o respeito que tem pela liderança pastoral? Nenhuma. Valorize a sua liderança. Talvez você seja auxiliar no ministério, talvez você teve um pastor que te batizou, um pastor que fez seu casamento, talvez uma pessoa que te amou muito, foi um amigão, mas um dia te falou um negócio que você não gostou, você nunca mais falou com ele.
porque você só quer ouvir quem fala o que você quer ouvir. Em sexto lugar, e último lugar, se você quer fazer alguma coisa maior com Deus, acredite num Deus de ações inexplicáveis, se for para te favorecer. Acredite num Deus de ações inexplicáveis, se for para te favorecer. Olha o que vai dizer o versículo 6 e 7. O homem de Deus jogou o galho, fazendo o machado flutuar, e disse: pegue. E o homem estendeu o braço e o pegou. Qual o sentido nisso? Nenhum. Jogar um galho na água, para o machado flutuar. O machado flutuar já é uma coisa inexplicável. Agora, o homem de Deus jogar um galho primeiro na água, para depois o machado flutuar, mais doido ainda. Queridos, qual o sentido em jogar um galho primeiro, para depois o ferro boiar? Quando Eliseu jogou o galho na água, e este boiou, os profetas viram o natural. Em seguida, eles veem o ferro boiando, eles viram o sobrenatural. Ali há mais uma lição. Deus está mostrando que não se deve esperar apenas o natural, quando Deus está presente. Ele falou: olha o galho, está vendo? Joguei, olha o galho, está boiando, né? Não esperem só o natural. Dá uma olhada no que vai acontecer agora. O ferro do machado. Chegou o sobrenatural. Ei, queridos, a presença do líder é importante. Mais importante ainda que a presença do nosso líder é a presença de Deus em tudo que nós fazemos. A presença de pessoas é importante, mas mais importante é Deus. Nós não trabalhamos no natural, nós não temos a perspectiva do natural. Em tudo que fazemos na igreja, nós acreditamos que vai chegar um dinheiro extra, uma pessoa extra, um milagre extra, uma ação extra, uma atitude extra, uma postura extra. Irmãos, se tem eu tenho muito defeito. Quer saber alguns? Não vou falar. Mas vou te falar uma virtude que eu tive no início do ministério. Pensa no ministério no início, cheio de problemas, não tem dinheiro, não tem liderança, não tem nada, reunido numa escola municipal. Mas eu tinha um celular. Toda vez que tocava, eu achava assim, coisa boa chegando. Sério. Um otimismo, que as pessoas ao redor começam a ver esse otimismo, começam a acreditar também. Aí quando começa a acontecer os primeiros milagres, eles falam assim: não é que esse doido aí, cara, ele acredita que esse negócio acontece? Aí o povo começa a ficar contigo. Tenho certeza que é a história de Marília. É a história de Marília. Às vezes era problema. Mas eu sempre acreditava, é uma oferta para a igreja, é alguém que está vindo para a igreja, é alguém dizendo que o primo dele mora na Barra e não está com a igreja, e vai me dar um endereço para eu ir lá visitar. Eu aceitei pregar em tudo quanto é a igreja que me convidou, todas. Eu tinha um carro com 1 ano de uso, um Palio Weekend, estourei o carro. Eu ia pregar naqueles cantões lá no Grande Rio, onde me chamava eu ia. Tem 30 membros, tem 20 membros, tem 100 membros, não importava, eu ia em todo lugar. Por que eu ia? Eu falava assim: lá vai ter um cara que um dia vai morar na Barra, vai lá para a igreja. Semeadura. Eu ia lá e pensava assim: vai ter um cara, mas eu falava: gente, você conhece alguém na Barra? Se conhece? Me dá o endereço, me dá o telefone, eu ligo para ele ir lá na igreja. Onde eu ia era pidão, me dá nome, me dá telefone, me dá. Onde eu ia eu pedia, e realmente, aconteceu de muita gente vir para a igreja através disso. Meus queridos, nós precisamos entender que o sobrenatural vai acontecer. Quantas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas ficam frustradas, decepcionadas com pessoas, e até mesmo com Deus. A gente às vezes não tem paciência para o sobrenatural. Quem olhou para o galho na água boiando, podia falar assim: grandes coisas. Jogar galho na água também sei, sim ou não? Pensa na situação. Caiu um machado na água. Eliseu pega um galho e joga na água. Grande coisa, Eliseu. Tem muita gente que enquanto está no plano natural não tem paciência
para ver o sobrenatural. Talvez você esteja vivendo assim. Meu irmão, você tem que acreditar no sobrenatural. Eu estava numa conferência em Santos não, em Campos do Goytacazes. Eu era pastor em Ipatinga. Termino aqui. Eu estava sentado no banco, pastor Joelso Barreto. Eu sentado no banco ali, e o culto rolando, e eu uma pedra de gelo. E como é que a gente vai para o púlpito no natural? Como é que você sobe no púlpito no natural? Como é que você vai para um púlpito sem imaginar que o Espírito vai fazer uma coisa tremenda? Cheguei ali no púlpito, estou ali sentado, rapaz, e está chegando a minha vez, já fez ofertório, e está chegando a minha vez e eu nada. A minha mulher não está entendendo nada, nem cantar eu estava cantando. Eu viro para minha mulher, estava uma banda cantando, banda e voz, lembra? Eu viro para Deus e falo assim: Deus, vou passar a maior vergonha aqui, mas se o Senhor não me tomar aqui agora, eu não vou subir no púlpito. Eu não vou subir. A banda sobe e pela primeira vez eu escutei uma música assim: Deus cuida de mim, à sombra das suas águas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Meu irmão, arrepiei de novo. Foi tomando meu corpo um fogo, foi tomando a minha alma uma unção, o machado flutuou, peguei o machado, meu irmão, fui para o púlpito, mas fui assim, falando: Deus, isso é tremendo. Eu já sabia que era dia de glória, eu já sabia que era dia de muita árvore abatida, eu já sabia que era dia de crescimento, eu já sabia. Por quê? Porque a expectativa do natural não poderia me levar lá, mas o sobrenatural leva. Pensa num sermão que eu preguei me sentindo assim: à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Pensa num apelo que eu fiz sabendo que uma multidão ia se render. Pensa numa choradeira na igreja, numa coisa que a gente, novo pregador, rapaz, isso dá uma alta afirmação, fala: ai Deus, o Senhor me usa ainda, que bom que o Senhor está usando o garoto aqui, obrigado Deus, obrigado, aquele aparelho no dente, óculos, Deus, obrigado, porque você nem sabe ainda quem você é, você nem sabe onde que você pode chegar, você nem sabe onde Deus vai usar. Irmãos, quando eu ia fazer série de conferência, assim, no início do meu ministério, pensa numa tarde de domingo desesperadora, eu passava, desesperadora. Pastor, se eu quiser, o senhor dorme um pouco aí. Às vezes ficava na casa de um pastor hospedado, se eu quiser eu dorme. Como é que dorme? Como é que dorme? Desesperado, estudando o sermão, orando, ajoelha, levanta, lê o sermão, ajoelha, ora, sermão, ajoelha, ora, Deus, por favor, me usa hoje. Aí quando chega de noite, o sobrenatural vem, machado flutua. Aí você começa a acreditar, se orar, machado vai flutuar. Eu queria declarar que se teu machado caiu, você vai agora no mundo espiritual se mentalizar, voltar lá onde caiu. O que roubou teu machado? Você vai pegar no mundo espiritual. Fica de pé, por favor. Você vai no mundo espiritual agora pegar teu machado de volta. Porque tem muita coisa para você edificar. Deus está contando contigo. Você tem que tomar vergonha na cara. Você não tem que olhar para os seus cabelos brancos, nem olhar para as suas perdas, nem olhar para os seus maus testemunhos, para os seus fracassos. Você tem que se arrepender de verdade e crer que o propósito de Deus não envelhece. Santo Deus,
Quem são as pessoas que o Senhor está trazendo o machado de volta agora? Que cada um deles levante a mão agora para receber o machado. Tu sabes quem são aqueles que o machado ficou na prateleira, ficou num trauma, ficou numa dor, ficou numa decepção. Senhor, vai agora, joga o galho na água. Senhor, que cada um deles agora mentalize o machado voltando, flutuando. Que cada um dos teus servos com essa mão estendida pegue o seu machado, o machado do Espírito, os dons, os talentos do Espírito, a sabedoria, a humildade do Espírito, o fruto do Espírito. Senhor, que cada líder que está aqui saia daqui dizendo: eu vou sair daqui para cortar muita coisa, para edificar muita coisa. Minha vida nunca mais será a mesma. Dezembro é o tempo do preparo para as maiores machadadas da minha vida, as maiores conquistas da minha vida, os maiores milagres da minha vida, as maiores manifestações do poder de Deus na minha vida. Deus, coloca machado afiado na mão dos teus servos, e que a obra feita pela PIB de Marília seja ainda mais afiada pelo machado do Espírito, para que essa igreja continue sendo um modelo e uma motivação para ministérios de toda nação e de todo o mundo. Que cada um de nós saia daqui coberto pelo sobrenatural. Em o nome de Jesus oramos. Amém.